Esta fotografia infame de uma jovem angustiada é uma das imagens mais assustadoras da história criminal. A imagem foi compartilhada várias vezes na internet e os espectadores notam a angústia no olhar dela. 14 anos, quando foi brutalmente sequestrada e assassinada por Robert Ben Rhodes, conhecido como o assassino do posto de caminhões. Mas como Regina chegou a essa situação e quem exatamente era seu assassino? Neste documentário, pretendemos explorar ambas as perguntas, e mais enquanto examinamos a vida e os crimes de Robert Ben Rhodes. Bem-vindo a Mentes Assassinas. Nas primeiras horas da manhã de 1º de abril de 1990, Mike Miller, patrulheiro rodoviário do Arizona, dirigia pela Interstate 10, nos limites de Casa Grande, quando algo peculiar chamou sua atenção. Um caminhão Peterbilt, apontando para a cidade de Tucson, havia parado no acostamento da estrada, com suas luzes de perigo piscando. Preocupado que o caminhão tivesse quebrado e o motorista precisasse de ajuda, Mike parou atrás do veículo e saiu de sua viatura. Iluminando com sua lanterna ao redor do caminhão, ele foi até a parte de trás do veículo e iluminou o interior da cabine. Ficou chocado ao ver uma jovem mulher nua e aterrorizada, gritando por ajuda. Mais tarde, Mike lembrou do incidente. Enquanto naquele momento específico, quando iluminei o interior do veículo com a lanterna, a mulher gritou e eu vi uma iluminação momentânea do rosto de um homem com a lanterna. Foi quando a série de eventos começou e não havia como parar nenhum dos eventos que aconteceram. Ao abrir a porta da cabine, Mike viu um homem se esgueirar pelas cortinas que dividiam o banco dianteiro do dormitório. O oficial ordenou que o homem saísse, rapidamente identificado como Robert Ben Rhodes, um caminhoneiro de longa distância de 44 anos do Texas. Rhodes encostou as mãos no caminhão e disse a Mike que estava armado. Mike disse mais tarde à mídia: "São os caras bons que te dizem que tem uma arma." Ele era tranquilo, mas a mulher estava aterrorizada. Eu não sabia o que tinha em mãos. Segundo Rhodes, ambos eram adultos consentidos, mas Mike não se convenceu totalmente disso. O policial algemou Rhodes, colocou-o em seu carro de patrulha e retornou para a mulher assustada. Ele a cobriu e disse a ela que tudo ficaria bem, que finalmente ela estava segura. A mulher foi identificada como Kathleen Vine, de 27 anos, e ela tinha vergões vermelhos no corpo e cortes na boca. Uma rédea de cavalo estava enrolada no pescoço dela, presa por uma longa corrente. Os pulsos e tornozelos dela estavam acorrentados a âncoras instaladas nos dois lados da cabine. Enquanto Mike tentava acalmar Kathleen sobre sua segurança, Rhodes tentou escapar, mas foi impedido pelo policial. Mike voltou para seu carro de patrulha e descobriu que Rhodes havia conseguido trazer as algemas dos pulsos para a frente do corpo, mas ainda não tinha fugido. Sobre o ombro de Mike, outro carro de patrulha se aproximava. Rhodes foi detido e Kathleen convocada para a entrevista após ser atendida por médicos. Kathleen contou ao detetive Rick Barnhart, de Casa Grande, que conheceu Rhodes no posto de caminhões Rip Griffin, ao norte de Phoenix. Ela disse que frequentemente pegava carona para visitar amigos e que Rhodes parecia ser muito educado. No entanto, ela adormeceu na cabine dele e, quando acordou, descobriu que ele a colocou em seu dormitório, a acorrentou e a despiu. Após isso, Rose pegou ferramentas de tortura de uma maleta e a abusou, intermitentemente pelo resto do dia até que ela foi encontrada. As marcas vermelhas no peito e costas de Kathleen
foram causadas por uma surra de um homem de 44 anos que disse se chamar Chicotes e Correntes. Ela corretamente assumiu que este era o apelido de Rhodes, no rádio Cidadão Banda. Ele também lhe disse, arrepiantemente, que ele vinha fazendo isso por 15 anos. Os investigadores perguntaram a Kathleen se ela havia sido estuprada. Ela hesitou antes de dizer que a polícia chegou a tempo. Enquanto isso, examinou-se o conteúdo da pasta de Rhodes. Os itens, bem cuidados e arrumados ordenadamente, incluíam correntes, cordas, chicotes, coleiras, brinquedos sexuais, grampos de jacaré, alfinetes e anzóis de pesca. Um agente do Federal Bureau of Investigation, posteriormente designado ao caso, estudou o conteúdo da pasta e notou que os sadistas sexuais iniciam com um kit de estupro limitado, como é chamado. O refinamento do dele indicava que fazia isso há muito tempo. Apesar das autoridades já começarem a acreditar nas afirmações de Rhodes sobre sequestrar mulheres e meninas por mais de uma década, isso ajudou a consolidar essa ideia. A ABC News descreveu o caminhão dele como uma câmara de tortura móvel. Rhodes, por sua vez, tentou descartar Kathleen como uma testemunha confiável. Infelizmente, o caminhoneiro não estava totalmente errado. Quando resgatada, Kathleen estava supostamente usando chinelos felpudos de leão e delirando sobre prisões secretas e uma missão para salvar o presidente. Filmagens dela feitas nesse período são usadas pelo ex-agente do Federal Bureau of Investigation, Bob Lee, para treinar detetives da polícia, que geralmente a consideravam a pessoa mais confiável na situação. Apesar disso, os investigadores confiavam em Kathleen e queriam comprovar a veracidade de seu relato. Eles o fizeram quando a jovem de 27 anos disse que havia mordido seu agressor durante a luta, e Rhodes realmente tinha uma mordida no ombro. Rhodes estava extremamente calmo durante seu tempo com os policiais. Ele supostamente tentou parecer amigável e participar de conversas com os investigadores. Mas sua atuação não enganou ninguém. Ele alegou que Kathleen era uma lizard lot, termo depreciativo usado por caminhoneiros para mulheres que faziam sexo por caronas em paradas de caminhões. Após ser interrogado pela polícia, Rhodes foi acusado de agressão agravada, assédio sexual e cárcere privado. Depois disso, o detetive Barnhart decidiu investigar Rhodes mais a fundo para descobrir sua verdadeira identidade e se já havia atacado antes. Robert Ben Rhodes nasceu em Council Bluffs, Iowa, em 22 de novembro de 1945. Foi criado principalmente por sua mãe, enquanto seu pai Ben, soldado do Exército dos Estados Unidos da América, estava na Alemanha Ocidental. Não se sabe onde Rhodes cresceu, mas seu pai retornou para casa quando ele ainda estava no ensino fundamental. Ao voltar aos Estados Unidos da América, Ben Rhodes virou bombeiro. Segundo a criminologista Elizabeth Yardley, entrevistada para um documentário da Sky sobre Rhodes, enquanto Ben estava fora, Rhodes provavelmente sentia saudades do pai e uma sensação de conexão com ele. Ele pode ter sentido que sua família estava incompleta, sem a presença paterna. Porém, quando Ben retornou ao lar, as coisas não estavam tão perfeitas quanto desejado. Ben era um homem violento e irritado, que agia de forma agressiva com toda a família, inclusive seu filho. O Dr. Yardley sugere que Rhodes provavelmente se sentia conflituoso sobre seu relacionamento com o pai nesse momento. Embora pouco se saiba sobre a infância e a vida familiar de Rhodes, o que sabemos com certeza é que seu pai era um abusador que tinha visões misóginas. Ele acreditava que meninas e mulheres deveriam ser usadas e abusadas para o prazer dos homens e nada mais. Segundo o Dr. Yardley, essa visão sobre o sexo oposto possivelmente se enraizou na mente de Rhodes durante sua infância. Rhodes não mostrou sinais de problemas quando criança, embora tenha supostamente tido alguns problemas sociais não especificados em seus anos de formação. Durante a escola, ele participou ativamente de muitas atividades extracurriculares, incluindo vários esportes, bem como coral e clube de francês. Enquanto isso, sua carreira criminal foi curta. Aos 16 anos, em 1961,
Rhodes foi preso por mexer em um carro e 1 ano depois ele foi preso novamente por briga pública. Apesar disso, Rhodes formou-se na Thomas Jefferson High School em Council Bluffs em 1964. Depois de entrar no mercado de trabalho, ele ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais. Mais tarde, naquele mesmo ano, Rhodes tinha 18 anos. Seu pai foi preso por molestar uma menina de 12 anos. Enquanto aguardava julgamento, Ben se matou. A criminologista doutora Yardley disse que acreditava que essa ação de Ben foi o ato final de controle. Ele decidiu optar por não assumir a responsabilidade por suas ações e deixar o mundo em seus próprios termos. Especula-se que o crime e suicídio de Ben foram gatilhos para Rhodes, embora seus crimes começassem apenas 10 anos depois. Entre 1967 e 1968, Rhodes foi desonrosamente dispensado do exército por envolvimento em um roubo. Depois, frequentou brevemente a universidade antes de tentar, sem sucesso, entrar para a força policial, provavelmente devido à sua dispensa desonrosa do Corpo de Fuzileiros Navais. Entre 1970 e meados de 1980, Rhodes trabalhou em diversos empregos em lojas, supermercados, armazéns e restaurantes. Ele se casou 3 vezes e teve um filho com a primeira esposa. Sua terceira esposa, Deborah Debbie Davis, ainda estava casada com ele no momento de sua prisão em 1990. Debbie e Rhodes se conheceram no começo dos anos 80 no bar Chip Kickers. Rhodes estava vestido como piloto, apesar de nunca ter exercido essa profissão. Ele sequer tinha licença de piloto. Debbie levou meses para perceber que havia sido enganada, mas não terminou o relacionamento após descobrir a verdade. Rhodes é descrito como um homem astuto e carismático, que era conhecido por se livrar de situações difíceis com conversa. Ele provavelmente usou seu charme para reconquistar Debbie após a revelação sobre sua real profissão. Após a prisão do marido, Debbie alegou que ele havia sido verbalmente, fisicamente e sexualmente abusivo com ela. Quando o casal vivia em Houston, Texas, Rhodes participava ativamente da cena bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo, e ia a eventos para swingers. A comunidade bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo enfatiza o uso de limites e consentimento, mas Rhodes parecia não ter interesse em nenhum dos dois. Um evento significativo para corroborar essa noção é que uma noite Rhodes queria ir a uma festa de swingers, mas Debbie não queria. Em vez de entender seus limites, Rhodes culpou sua esposa e disse para ela se soltar. O Dr. Yardley afirmou que essa desconsideração pelo consentimento e limites de sua esposa provou que ele não respeitava ou amava ela ou outras mulheres. Ele só se interessava em controlar e obter o que desejava. Ao falar com a polícia após sua prisão, Debbie confessou que a vida sexual deles não era normal. Ela afirmou sentir-se mal ao aceitar as práticas físicas dolorosas que Rhodes apreciava. Porém, sua baixa autoestima a impedia de estabelecer seus próprios limites. E concordou com as ideias do marido. Devido à natureza abusiva do relacionamento, provavelmente Debbie também tinha muito medo de negar algo a Rhodes. Rhodes apreciava o sofrimento alheio, e isso incluía Debbie. Segundo o livro O Mal que os Homens Fazem, do ex-perfilador do Federal Bureau of Investigation Roy Hazelwood, Rhodes certa vez comprou uma escrava sexual para sua esposa. O homem apareceu na porta da casa de Debbie, mas foi rejeitado por ela, que estava compreensivelmente chateada. Em outro momento, Rhodes subiu na cama de hospital para fazer sexo com sua esposa, que estava com dor. Durante o casamento, Rhodes comprava com frequência revistas pornográficas hardcore e acumulava contas telefônicas enormes por ligar para linhas de sexo. Uma foto famosa na internet mostrava Rhodes vestido com couro e correntes. Contrariamente à crença popular, ele não estava vestido para ir a uma festa bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo, mas sim para uma festa de Halloween. Ele estava vestido como um escravo sexual e fez Debbie se vestir como uma dominatrix. Ela mantinha Rhodes preso por uma corrente em sua coleira. No final dos anos 70, Rhodes se tornou caminhoneiro de longa distância. No verão de 1985,
A empresa que o empregava tinha sede na Geórgia, com um escritório ao longo da I-95. Como resultado de seu trabalho, Rhodes percorria regularmente 22 estados. Ao examinar suas rotas de caminhão, os investigadores identificaram mais de 50 pessoas desaparecidas durante esses anos que se encaixavam no perfil de suas vítimas. Como resultado, a polícia teorizou que Rhodes está conectado a todos esses casos, embora possa ser que ele esteja apenas conectado a alguns, ou mesmo a nenhum. Muitos dos desaparecidos nessa época eram jovens fugitivos ou pessoas com pouca credibilidade, como usuários de drogas ou profissionais do sexo. Tragicamente, eram pessoas que ninguém sentiria falta. Após a prisão de Rhodes e uma investigação em seu passado, os investigadores suspeitaram que o homem de 44 anos era responsável por mais crimes do que admitia. O detetive Barnhart verificou com a polícia de Houston, Texas, cidade natal de Rhodes, e descobriu outro incidente envolvendo ele e uma jovem mulher. 18 anos, foi acorrentada, torturada e estuprada por 2 semanas na parte de trás do caminhão de Rhodes, 44 anos que ela conheceu em fevereiro de 1990, apenas 2 meses antes da prisão dele. Muitos relatos históricos mencionam que Shanna foi deixada acidentalmente sem algemas. Porém, um artigo da GQ de 2012 corrige isso, afirmando que Shanna havia sido intencionalmente deixada sem algemas. Rhodes acreditava ter incutido medo suficiente nela, que ele poderia deixá-la sozinha enquanto saía do caminhão. Ele disse a ela para sentar e ser uma boa menina, porém, Shanna sabia que essa poderia ser sua única chance de liberdade, e fugiu assim que Rhodes sumiu de vista. Shanna vivia nas ruas desde os 12 anos. De acordo com sua história, ela foi estuprada ao menos 20 vezes durante esse período e já tinha dado à luz a uma criança. Enquanto Rhodes pensava que a havia quebrado, ele, ao invés disso, alimentou sua determinação. A jovem de 18 anos fugiu, com coleira e corrente ainda presas ao pescoço, pedindo ajuda a um motorista que passava. Ela levou a polícia até o caminhão de Rhodes, que foi detido com sucesso. Mas Shanna não conseguiu se convencer a prestar queixa, preocupada que não acreditassem nela. Ela declarou não ver benefício em prestar queixa. Será minha palavra contra a dele. Se houvesse evidência, eu o denunciaria e processaria. Constatou-se posteriormente que Shanna, ainda aterrorizada com o homem, foi impedida de tentar levá-lo à justiça. Ela também mencionou que uma suposta esposa de Rhodes esteve no local. Ela afirmou que ele a orientou a esvaziar o apartamento. Em 6 de abril, agentes do Federal Bureau of Investigation iniciaram buscas no apartamento e procuraram por Debbie. Dentro da casa, as autoridades encontraram não só o que o gerente havia notado, mas também material de bondagem, maquiagem feminina e muitas toalhas brancas, uma delas encharcada de sangue. Rhodes aparentava ter um peculiar apreço por toalhas brancas. Shanna e Kathleen contaram aos detetives que ele colocava toalhas brancas sob elas antes de começar a tortura. Contudo, as evidências mais interessantes encontradas no apartamento foram fotos e rolos de filme. Foi aqui que as autoridades descobriram inúmeras imagens de meninas e mulheres jovens em vários estados, a maioria angustiada e despida, embora uma parecesse estar sorrindo. Uma jovem se destacou para eles. Seu cabelo escuro havia sido raspado perto da cabeça, e as fotos mostravam que estava crescendo gradualmente, indicando que ela estava em cativeiro há algum tempo. Além disso, seu corpo exibia vários hematomas, que alteravam de cor à medida que as filmagens avançavam. Então eles encontraram fotos da mesma jovem parecendo aterrorizada em um celeiro de madeira dilapidado. 14 anos, era uma fugitiva de Pasadena, Texas. Regina Walters geralmente morava com seu pai, mas quando desapareceu em fevereiro de 1990, estava vivendo com sua mãe, Carolyn, em Pasadena. Enquanto Carolyn estava no trabalho, Regina fugiu com seu namorado, Ricky Lee Jones, de 18 anos. Não está claro por quê,
mas Carolyn notou que o casal havia brigado alguns dias antes. Ao voltar para casa e não encontrar sua filha, Carolyn ligou para os amigos e o pai dela, mas ninguém a tinha visto. Regina não deixou bilhete ou mensagem de voz para os pais, algo muito atípico dela. Apesar do histórico de fugas, a adolescente sempre voltava para casa em segurança e mantinha contato frequente por telefone. No entanto, desta vez foi diferente. Carolyn notificou a polícia sobre sua filha desaparecida, antes de sair para pendurar cartazes. Ela ofereceu uma recompensa por informações que levassem Regina para casa, mas ninguém a reivindicou. Os policiais em Pasadena, que buscavam Regina, suspeitaram que seu namorado Rick estava envolvido em seu desaparecimento, devido a seu histórico criminal de roubo e furto de veículo. Além disso, Rick e seus irmãos foram retirados de casa pela assistência à criança quando eram crianças, embora não se saiba por quê. Isso, combinado com seu histórico criminal, sugere às autoridades que ele pode ter sido problemático. Quando a polícia abordou a família de Rick para interrogatório, apenas sua irmã Tammy estava em casa. Ela contou aos investigadores que a família o rejeitou por acharem que ele era um garoto problemático, que eventualmente iria para a prisão. Ela notou que ninguém o via há um ano, nem relatou seu sumiço. Porém, ao conversar com os amigos de Rick, as autoridades descobriram que o jovem de 18 anos era conhecido por ser manso. Amigos afirmaram que ele estava apaixonado por Regina, mas desconhecia que 14 anos. Eles também alegaram que o casal planejava fugir juntos para Matamoros, no México, onde Rick tinha família. O agente especial do Federal Bureau of Investigation, Mark Young, assumiu o caso de Regina. Enquanto a polícia de Pasadena suspeitava do envolvimento de Rick, Mark acreditava que o desaparecimento de Regina era obra de alguém mais velho, possivelmente um viajante com fetiches específicos. Um mês após o desaparecimento de Regina, seu pai recebeu uma ligação anônima em casa. Notavelmente, o número de telefone residencial não estava listado, portanto, indisponível publicamente na lista telefônica. O homem disse ao pai de Regina que fez mudanças, cortando o cabelo dela. Ele também informou que sua filha estava em um celeiro, mas ao ser questionado se ela ainda estava viva, encerrou a ligação. As ligações foram rastreadas em um período de 2 dias, a primeira para Oklahoma e a segunda para Ennis, Texas. Descobriu-se que Rhodes havia reabastecido seu caminhão na cidade de Oklahoma no dia 16 de março, data da primeira ligação, e no dia seguinte ele esteve em Ennis, conectando-o a essas chamadas. Contudo, o envolvimento de Rhodes só foi estabelecido quando o corpo de Regina foi encontrado por um policial estadual próximo à Interestadual 70, no condado de Bond, Illinois, por volta de setembro de 1990. Um fazendeiro que planejava doar seu antigo celeiro aos bombeiros estava dando uma última olhada no local decadente antes de dar a eles a autorização para queimá-lo, quando descobriu os restos mortais. Fibras de algodão branco encontradas com o corpo eram consistentes com as toalhas do apartamento de Rhodes, mas essa evidência não pôde ser usada no tribunal por serem muito comuns. Registros dentários identificaram os restos mortais como sendo de Regina Walters. Seu pai reconheceu uma das fotos dela no filme de Rhodes. Os investigadores notaram que as fotos dela no celeiro de madeira foram tiradas momentos antes de sua morte. Regina foi estrangulada usando arame de enfardar, e foi notado que uma quantidade excessiva de arame foi usada, pois ele havia sido enrolado no pescoço de Regina. Antes de sua morte, Rhodes havia raspado o cabelo da cabeça e os pelos pubianos, além de perfurar seu corpo com anzóis de pesca 16 vezes. No dia de sua morte, ele a vestiu com um vestido preto e saltos altos, antes de fotografá-la no celeiro e matá-la. Nesse ponto, os investigadores também ligaram Rhodes às ligações telefônicas que o pai de Regina recebeu. Eles descobriram que a jovem de 14 anos carregava consigo um pequeno caderno que continha o número de telefone não listado de seu pai. Dentro do caderno, Rhodes havia escrito: "Rick é um homem morto." Isso estava rabiscado ao lado de um desenho rudimentar de uma arma com gotas de sangue. Partes dos restos mortais de Rick
foram achados em 3 de março de 1991 no condado de Lama, Mississippi, mas só foram identificados em julho de 2008. Tragicamente, antes de Rhodes ser ligado ao caso, Rick foi acusado à revelia pelo assassinato de Regina. Apesar de estar livre, como apenas partes dos restos mortais de Rick foram encontradas, Rhodes nunca foi acusado pelo assassinato do rapaz de 18 anos, pois não há provas suficientes para acusar. Os detetives acreditam que Rhodes pegou a dupla de caroneiros em fevereiro de 1990 e matou Rick enquanto Regina dormia antes de se livrar do corpo dele. Ele então manteve Regina por 2 semanas para que pudesse abusar dela antes de assassiná-la no celeiro e deixar o corpo dela para trás. Durante a investigação sobre os crimes de Rhodes, as autoridades estabeleceram que seus primeiros assassinatos conhecidos ocorreram em janeiro de 1990. Patricia Candace Walsh, 24 anos, e Douglas Scott Kowalski, 28 anos, eram recém-casados que deixaram Seattle, Washington, em novembro de 1989. O casal planejava pegar carona para a Geórgia para um workshop religioso. Na volta para casa, pegaram carona com Rhodes, perto de El Paso, Texas, segundo relatos. Mas o casal nunca voltou e suas famílias rapidamente os reportaram como desaparecidos. Assim como com Regina Walters e Rick Jones, supõe-se que Rhodes assassinou Douglas antes de se desfazer do corpo. Ele então manteve Patricia e a torturou por vários dias antes de finalmente matá-la. O corpo de Douglas foi encontrado no condado de Sutton, Texas, logo após sua morte, mas seus restos mortais só foram identificados em 1992. Caçadores de cervos encontraram o corpo de Patricia próximo a um canyon no condado de Millett, em outubro de 1990. Seus restos mortais foram identificados em 2003. Rhodes foi ligado ao caso pelas balas usadas para assassinar Douglas. Foi estabelecido que o jovem de 28 anos foi baleado na cabeça com uma pistola semiautomática Jennings Jaw 20 e 2 com munição distinta, que foi posteriormente recuperada do apartamento de Rhodes. Depois de assassinar Douglas e Patricia, Rhodes pegou Shanna, que escapou antes de pegar Regina e Rick. Embora essas sejam suas vítimas conhecidas, juntamente com Kathleen Vine, o Federal Bureau of Investigation estima que ele seja responsável por matar de 1 a 3 pessoas por mês até o momento de sua prisão. Durante a invasão do apartamento de Rhodes, pelo Federal Bureau of Investigation, eles encontraram a foto de uma adolescente com moletom cinza e cabelos longos e escuros. Eles temiam que ela fosse outra vítima dele. Em 2015, sua imagem foi postada online enquanto as autoridades pediam a ela, ou a qualquer pessoa que pudesse identificá-la, para se apresentar. Seus apelos por informações funcionaram, e a garota da foto se apresentou. Pamela Millican, de Saskatchewan, contou aos investigadores que estava pegando carona para encontrar seu irmão em Winnipeg quando conheceu Rhodes. Ela explicou que ele tirou a foto quando ela entrou na cabine, e quando ela perguntou por quê, ele disse que tirava fotos de todos os caroneiros que pegava caso eles roubassem algo dele e fugissem. Pamela continuou a explicar. Ele me disse que estava indo para a Flórida e queria que eu fosse com ele. Em um momento, ele apontou para uma placa no painel que dizia dinheiro, grama ou bunda. Ninguém viaja de graça. Eu não tinha dinheiro, não fumava maconha, então eu sabia qual seria. Ela afirmou que os dois tiveram um encontro sexual consensual antes dele deixá-la em um terminal de ônibus em Winnipeg. Felizmente, Pamela escapou ilesa de Rhodes, mas parece ser uma das poucas sortudas. Apesar das autoridades não conseguirem ligar Rhodes a mais desaparecimentos de forma conclusiva, é provável que Patricia Waltz e Douglas Ziskovsky não foram suas primeiras vítimas. Se Rhodes realmente estivesse operando desde 1975, como afirmou, então a estimativa do Federal Bureau of Investigation de que ele pode ter sido responsável pelo desaparecimento de mais de 50 pessoas não parece tão absurda. Segundo o detetive Michael Shilley, da Polícia Estadual de Illinois, Robert Rhodes é um dos criminosos mais terríveis que ele já encontrou.
Michael observa que a única outra vez que viu Rhodes chateado foi no tribunal, quando disse ao criminoso que foi um prazer condená-lo à prisão perpétua. Em 1994, Rhodes foi condenado por assassinato de primeiro grau de Regina Walters. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional, no Centro Correcional Menard, em Chester, Illinois. Um ano depois, ele foi extraditado para Utah para ser julgado pelos assassinatos de Patricia e Douglas, mas as acusações foram retiradas a pedido das famílias, que não queriam passar pelo sofrimento emocional de um longo julgamento. Rhodes foi posteriormente extraditado para o Texas pelo assassinato de Regina Walters. Rhodes se declarou culpado em troca da promotoria abandonar a pena de morte. Rhodes continua cumprindo pena no Centro Correcional de Menard. Aos 76 anos, ele jamais será libertado da prisão. Em 2012, sua ex-esposa Debbie Davis morava em College Station, Texas, e dedicava seu tempo a falar sobre violência doméstica em conferências e escolas. Supostamente, ela seguiu recebendo cartas de Rhodes por um período após sua prisão. As mensagens variavam entre persuasivas e ameaçadoras. Dada a falta de informações sobre a criação e a vida pessoal de Rhodes, é difícil identificar exatamente o que o fez se tornar o monstro assassino em série que conhecemos hoje. Claro, a resposta mais óbvia é que ele foi abusado pelo pai e repetiu o ciclo quando se tornou um adulto. Estatísticas mostram que cerca de 1/3 a 40% das vítimas de abuso se tornam abusadores quando adultos. As visões negativas do pai de Rhodes sobre as mulheres provavelmente influenciaram sua própria percepção sobre o sexo oposto. Através dos relatos de sua ex-esposa, das declarações de criminologistas e das próprias ações de Rhodes, fica evidente que ele tinha grande prazer na dor alheia. Embora não saibamos o que motivou Rhodes, seu amor pelo sofrimento alheio parece ser a verdadeira força por trás de suas ações nefastas. Robert Ben Rhodes pode já ter o sangue de dezenas de pessoas em suas mãos, mas poderia ter muito mais se não fosse por um encontro casual com o trooper do estado do Arizona, Mike Miller,